Que bom poder estar de novo na sua companhia e podermos abrir a Bíblia e podermos manter a nossa Bíblia aberta durante alguns minutos para retirarmos dela aquilo que nos faz falta para a nossa vida. É muito bom podermos voltar à sua companhia através deste canal de TV, a TV Novo Tempo. Encontra o canal de TV Novo Tempo no 186, no número 186 da MEL. Também pode escutar a programação da Novo Tempo na rádio RCS e pode, eventualmente, se não tiver estes meios perto de si, poderá usar também o canal do YouTube da Novo Tempo Portugal. Para o programa Bíblia Aberta, normalmente nós temos sempre 3, 4 pessoas que estão connosco. Hoje nós temos uma equipa ligeiramente diferente daquilo que aconteceu na semana passada, mas é sempre uma equipa muito agradável que vem preparada para abrir a Bíblia e podermos juntos termos uma conversa sobre um tema muito específico. Nesta temporada nós estamos a estudar sobretudo o livro de Josué e, portanto, os meus convidados desta emissão, deste episódio, serão também eles induzidos ao livro de Josué para retirarmos todos as conclusões que Deus deseja para nós neste dia e neste programa. Vou começar por apresentar os meus colegas. Tenho ao meu lado o Pedro. Olá, Pedro. Olá, Jorge. Sejas bem-vindo. Estamos de regresso. É sempre um privilégio estar contigo aqui no programa da Bíblia Aberta. Hoje temos um estreante, digamos assim, que é o Isaac Almeida. Olá, Isaac, tudo bem? Olá, tudo bem? Alguém novinho, né? Diferente aqui para participar. Muito Agradeço bem. a participação. Olá a Muito todos. bem. E também temos uma senhora, a Raquel Marques. Olá, Raquel, Olá. tudo bem? Prazer, tudo bem? Ótimo. Sejam bem-vindos ao programa A Bíblia Aberta. Nos próximos minutos nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Aliás, vamos abri-la já, porque é importante que a tenhamos aberta, sobretudo no livro de Josué. Você aí em casa também poderá abrir a sua Bíblia no livro de Josué, porque vamos retirar alguns conceitos importantes para estudo deste episódio. Afinal, Deus deixou este livro e toda a Bíblia ela serve claramente para nós podermos ver estas expressões extraordinárias da sua graça. Vamos começar por ler em Números capítulo 14. Eu vou abrir em Números, você aí em sua casa também poderá abrir a sua Bíblia no livro de Números e vamos ler no capítulo 14, a partir do versículo 41, que diz o seguinte: Mas Moisés disse: Porque quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois, o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. E agora, indo ao livro de Josué, claramente o livro que nós temos como base para o nosso estudo, nós vamos ler no capítulo 3 de Josué, os versículos 6 e 7. E diz assim, Josué capítulo 3, versículos 6 e 7, diz que falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram-se, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Pedro, perante estas duas histórias, uma delas não propriamente dentro do livro de Josué, outra mesmo do livro de Josué, perante estas duas histórias, nós podemos dizer que elas demonstram que a ação de Deus implica sempre uma preparação da nossa parte. Sim, acho que essa é uma das grandes lições que o livro de Josué, na verdade, nos ensina. E aqui o capítulo 3, onde hoje em parte vamos estar, é um bom exemplo disso. Mas acho que é um tema, na verdade, muito relevante, de uma forma abrangente, sobre o perfil do relacionamento que Deus tem connosco. Claro que a pergunta feita dessa maneira, podemos fazer logo um primeiro ponto, dizendo que é claro que a ação de Deus não está limitada pelas nossas escolhas. Mas uma grande parte das ações de Deus no que dizem respeito à sua relação connosco, elas, não estando limitadas, estão relacionadas com as nossas escolhas. Deus não tem uma relação arbitrária connosco.
Na verdade, ele dotou-nos de uma capacidade de livre-arbítrio que determina muito do que é a nossa relação com ele e o que acontece na nossa vida. Mas se olharmos com um pouco mais de detalhe para estas histórias aqui, para estes dois momentos, nós vamos perceber algumas lições que me parecem muito relevantes. A primeira delas é que os seres humanos, sem a direção de Deus, mesmo bem intencionados, muito facilmente fracassam. Quer dizer, as nossas melhores intenções, com muita frequência, dão mau resultado. O povo, aqui em Portugal, o povo costuma dizer que de boas intenções está o inferno cheio, não é? Que é assim um ditado um bocado forte, mas é para dizer que nem sempre ter uma boa intenção se traduz num bom resultado. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, ou porque agiram de forma autónoma, ou porque acharam que a vontade de Deus não era talvez a melhor, e experimentaram a sua própria iniciativa e acabaram por ter um mau resultado. E nós vemos aqui dois exemplos. No caso de Números, é evidente que o Senhor está a advertir de que eles vão ter um mau resultado porque não ouviram a voz de Deus. E no caso de Josué, ele está mais a dizer-lhe, pela positiva, dizendo que ele precisa de ouvir a voz de Deus. E se ele der atenção ao que Deus lhe diz, ele vai ter um bom resultado, como Moisés também teve, não é? Ou seja, aqui vemos a preocupação de Jesus, ou de Deus neste caso, a dirigir-se a Josué, a prepará-lo claramente para aquela grande tarefa. Para essa grande obra. Talvez eu possa citar aqui um ou dois textos da Bíblia que talvez resumam bem este conceito, vá lá. Por exemplo, o Salmo 127, que é um salmo que eu adoro, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é esta ideia de que a obra humana, ela pode ser completa e produzir bom fruto se o Senhor estiver a edificá-la. Não é? E Jesus, em João 15, disse: sem mim nada podeis fazer. Então, mais direto do que isto é impossível, não é? Jesus tinha esta capacidade de normalmente dizer as coisas da maneira mais simples, mais curta que é possível. Que é normalmente onde nós temos muita dificuldade. Não é? Então, sem mim nada podeis fazer. É isto. Este conceito, quando nós o traduzimos e aplicamos à nossa vida, percebemos que ele tem muitas aplicações. No fundo, a iniciativa humana, mesmo que bem intencionada, ela não substitui a orientação divina. Acho que esta é uma das grandes aprendizagens que nós precisamos de fazer. Na verdade, a ação de Deus, ela não acompanha a nossa desobediência. Por isso é que nós somos responsáveis, somos eticamente responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso, quando nós escolhemos fazer o contrário do que Deus ou nos indicou diretamente ou deixou revelado, é evidente que nós ficamos responsáveis pelas nossas consequências. É aí que a ação de Deus está diretamente relacionada com as nossas escolhas. Mas há alguns elementos ainda importantes aqui. É que a nossa consagração, o tempo que nós passamos e que dedicamos a Deus a nos preparar, por exemplo, para tomar decisões, é evidente que ela tem muito significado, porque abre o espaço para que Deus nos oriente. Podíamos dizer o seguinte: a ação de Deus, a Bíblia mostra que ela, se for precedida de uma busca por santidade, por compreender e ouvir a voz de Deus, ela vai determinar o resultado da nossa ação. Por isso é que Deus age em que momentos? Através de quê? Deus age através da nossa busca pela sua ação. Uma vez que Deus não se obriga, Deus não se coloca num lugar e numa posição de que nós somos obrigados a ter a sua presença, não é? Aqui no capítulo 13 e no versículo 5 de Josué, o Senhor dizia: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer que as maravilhas de Deus estão diretamente relacionadas com o ato de se santificar. Para quem possa ter mais dificuldade em compreender a ideia do que é santificar-se, é buscar a presença de Deus. Porque Deus é que é santo. Todo o ato de santificação, que às vezes isso, aliás, produz uma grande confusão para muitos cristãos, é a ideia de que o ato de santificação é a tentativa de eu ter comportamentos que me santificam. Então, se eu comer da maneira certa, se eu me vestir da maneira certa, se eu for para o lugar certo, é isso que me torna santo. Isso é um engano terrível. Porque o que me torna santo é aproximar-me daquilo que é santo. Isso pode, com certeza, ter reflexos depois em tudo o que eu faço. Mas não são as minhas escolhas ou comportamentos que santificam.
Deus é que santifica. E até aquela transformação que nós falamos sempre que é necessário ter para estar na presença de Deus, até essa transformação é Deus que a faz. Ela acontece na presença de Deus. Por isso é que muitas vezes o mundo cristão vive desta ilusão de que nós precisamos de fazer certas coisas que em tese nos habilitariam para a presença de Deus. Isto é contrário a este processo de revelação que Deus faz. Ou seja, é na medida em que eu me aproximo de Deus que eu sou transformado. Não é um processo de transformação para poder ir à presença de Deus. Por isso esta ação, este chamado à ação de santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vós, é isto, aproximem-se de Deus, busquem a presença de Deus, e isso sim vai produzir esse efeito. Último ponto... Quem sabe, se me permite, antes claro. de ir a este último ponto, estava a ouvir e a pensar. Estar na presença de Deus, como pode ser isto? Algumas pessoas pensam que simplesmente, ao estarem reclusas, isoladas de todos, de tudo, estão em busca dessa santificação. Não vamos descaracterizar isto, mas para estarmos na presença de Deus e sermos santificados, nós precisamos ouvir a sua voz. E ouvir a voz de Deus é muito simples e prático. Sério? Sim. Através do estudo da Bíblia. Deus está a falar às pessoas a quem Ele tanto ama. E nós podemos ter a contrapartida do diálogo em falar a Ele através da oração. Abrir o coração a Ele como falamos entre amigos. E isto vai nos ajudar a estarmos na presença de um ser ao qual aprenderemos a admirar, a amar e a adorar, sendo santos como Ele é santo. Sem dúvida. Josué é um bom exemplo de alguém que, de facto, manifestou este tipo de postura e de atitude. Por isso, quando líamos aqui que Deus prometeu a Josué que eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que eu, assim como fui Moisés, estarei contigo, é muito interessante o uso deste verbo que é engrandecer. Não é? Porque nós sabemos que engrandecer é uma coisa perigosa, não é? Quando se engrandece alguém... Por acaso, aqui na minha Bíblia, a tradução usa uma outra palavra que eu acho muito interessante, que é começarei a honrar-te perante os olhos de todo o Israel. É uma expressão muito interessante. Esta ideia, os seres humanos serem honrados e engrandecidos, sabemos que é um caminho perigoso. Porque nós somos tendencionalmente... apreciadores do ato de sermos grandes. As pessoas gostam de ser amadas, por um lado, claro, mas tudo o que nos honra, que nos eleva, é uma tentação permanente. Leva-nos àquela ideia de vaidade, não é? A vaidade vem, a falta de humildade, todas essas características muito humanas, o nosso egoísmo, a nossa exaltação é uma coisa que é muito perigosa para o ser humano. Mas é interessante que aqui é Deus que está a dizer a um homem que eu vou engrandecer-te e honrar-te. Só que isto está diretamente conectado com o facto de ele ter demonstrado ser fiel a Deus. Por isso, Deus pode honrar uma pessoa que já se mostrou humilde o suficiente para buscar primeiro a vontade de Deus. É por isso que, na verdade, podemos dizer, em certo sentido, que a resposta a esta pergunta original que nos trouxe aqui é a obediência. Mas a obediência é um conceito que precisa ser bem compreendido, porque a obediência pode ser confundida com a ideia de comprar o favor de Deus. Então é uma troca. Ok, se eu obedecer, é a moeda de troca. Então Deus vai fazer coisas se eu obedecer. Portanto, a obediência nós percebemos que não é uma moeda que eu uso para comprar o favor de Deus, mas a humildade de ser obediente mostra que eu estou habilitado a ser honrado e engrandecido. E continuarei humilde. Porque eu vou continuar humilde. Claro. Nós temos o texto de Tiago 4, o último texto que eu trouxe aqui para partilhar, que diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Claro. O que quer dizer que o ato de eu ser humilde está diretamente ligado com o ato de Deus saber que tem condições para me exaltar, para me dar campo para poder fazer a sua obra, porque Ele percebeu que eu quero fazer a sua vontade. Portanto, a obediência é, na verdade, uma atitude. Eu quero ser humilde diante da presença de Deus. Eu sei que a sua vontade é melhor. Ou seja, voltamos outra vez ao início da pergunta. O mais importante são as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E a obediência demonstra essas escolhas. Até porque nossas escolhas
hão de determinar o nosso destino. Isso, isso. Isaac, vou lançar-te aqui um desafio de tu me poderes explicar um bocadinho melhor aqui duas passagens que nós vamos ler, mas vamos ler essas passagens primeiro antes de te fazer a pergunta. Uma delas está em Josué capítulo 3, versículo 17, e nós podemos ler este versículo. Portanto, se tiver a sua Bíblia aberta em Josué, vá ao capítulo 3 para lermos o versículo 17, que diz: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E se formos ao capítulo 4, é só virar a página e irmos aos versículos 16 até ao versículo 18, nós podemos ler estas palavras: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam o Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Isaac, eu diria que existem muitas teorias, se calhar até podemos dizer mitos, sobre esta arca, a Arca da Aliança. Mas qual era, afinal, o papel desta arca em toda a história do povo de Deus e, sobretudo, também aqui neste episódio? Interessante esta arca, este baú de 1,10 m por 66 de altura, comprimento 1,10 m, 66 de largura. Muitas teorias e muitos mitos. Me permitam compartilhar alguns, se estiver a pesquisar algo, e é realmente interessante que muitas pessoas, no perpassar da história, creram e creem que há uma força, um poder místico nesta arca, a Arca da Aliança. Hollywood lançou filmes a respeito, e Indiana Jones, que é um filme, penso, muito conhecido no Brasil, não sei, em Portugal. Também, cá em Portugal é Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Um filme de 81. Vão aí 40 anos, né? Enfim, mas ele tem seu glamour ainda hoje. Tradições esotéricas mostram que a arca era um símbolo de iniciação a um conhecimento superior. Isso é o que as pessoas estavam e estão ainda a crer. Quando a arca está associada à mitologia egípcia, dizem que ela servia para carregar um deus, porque os egípcios em seus baús carregavam suas divindades múltiplas no seu politeísmo. A arca, eu estava a perceber que também esteve, e para alguns ainda está, associada à alquimia, né? E aqui é muito interessante, porque na alquimia há uma visão híbrida da ciência e do misticismo, onde se crê que a arca, com seu poder místico, poderia produzir um tipo de ouro chamado de monatômico, né? Com uma textura diferenciada e com propriedades extraordinárias. Imagina, todo mundo quer essa arca. E ainda, se me permitem, a arqueologia mística, linkando a Arca da Aliança, da qual lestes em Josué, a lendária Atlântida ou as civilizações alienígenas. Eu não imaginava que era tanto assim, né? Eram tantas teorias e misticismo, enfim. E onde é que está esta arca? Muitos falam dela, associam a isto, aquilo, e onde é que ela está? Existem também muitas ideias a respeito disto. Muitos creem que ela foi destruída pelos babilônios quando da invasão de Jerusalém, no ano 586, 587 a.C., ok? Alguns dizem, olha, os judeus esconderam esta arca. Onde? Não ficou um mapa do tesouro, ou um mapa da arca? Alguns dizem que os cavaleiros templários contrabandearam a arca para a Europa. Quem sabe Portugal? Não, falam da Irlanda. Também dizem que poderia estar no continente africano, na Etiópia, ou mesmo no Egito. Bom, eu li um texto que me chamou a atenção. Esse texto diz assim, que com lamento e tristeza, homens piedosos tomaram a arca por ocasião do cerco babilônico a Jerusalém, da invasão, no caso, tomaram a arca e a esconderam numa caverna,
onde ela deveria ficar oculta do povo de Israel e de Judá por causa dos seus pecados. Parece que tomaram decisões erradas, né? E a arca não mais permaneceu com o povo. E esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi descoberta e perturbada, desde que ela foi escondida. Particularmente posso crer neste texto que li, porque apesar de muitas pessoas no perpassar da história dizerem que a arca está aqui, ali ou acolá, e dizerem que ela foi achada, isso jamais aconteceu. Nem Indiana Jones, né, na sua batalha contra os alemães nazistas na época, o filme retrata isto, né, de fato descobriram onde está esta arca. Mas assim, a arca é da aliança, porque ela continha ali os 10 mandamentos, que representavam a aliança feita entre Deus e seu povo, um acordo, um pacto, um compromisso. Tá? Ela é também a arca do testemunho, em referência ao seu conteúdo sagrado, os 10 mandamentos. Isso é interessante, tá? E a aliança que Deus fez com o seu povo foi uma aliança fundamentada na salvação que ele operou em prol deste povo ao tirá-lo do Egito. E o povo estava a responder em obediência. A obediência é a clarificação do amor a um Deus que amou primeiro. Então, a lei que estava na arca, ou que está na arca, Deus desejava que esta lei estivesse não só na arca, mas escrita no coração deste povo. Mas o que ela representa para o povo? Este é o cerne da pergunta, e então, depois de falar um pouquinho da arca, a arca simboliza a presença de Deus com seu povo. Tá? Ela era vista como um objeto que representava a presença de Deus no meio dos israelitas. E onde a arca estava, ali era um local sagrado, porque Deus habitava. E isso era manifesto pelo povo, na sua crença. Aliás, havia sempre uma distância, digamos, Sim. entre o povo e a arca, como um sinal de respeito, não era? Sim. Né? E vejam que é interessante que a arca estava guardada no santuário por muito tempo. Santuário é a igreja do deserto. Né? E o fato ali apenas um homem entrava e via a arca uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote, o líder religioso maior da nação de Deus, do povo de Deus. O representante. Sim. Agora, de qualquer forma, no texto que nós lemos aqui em Josué, a arca, ela não tem o poder místico que alguns creem, tá? Mas é Deus operando, porque ele estava ali, não dentro da arca, como creem também alguns, ok? Mas ele estava ali porque a arca era um símbolo da presença dele com o seu povo. E é interessante visualizar isto. Yahweh é um Deus santo. Para ir ao cerne da pergunta, e a Arca da Aliança aparece pelo menos 20 vezes aqui em Josué 3 e 4. Será que é importante? Será que tem algo a nos dizer? Né? Não sei se posso interromper, Por favor. Isaac. Também lembrar que nós somos, os seres humanos aprendem de forma visual, não é? Exato. E a arca não só continha, como o Isaac acabou de dizer, os 10 mandamentos, mas símbolos incríveis da manifestação do poder de Deus. Então, por isso tão importante o povo saber, no momento em que ia para uma batalha, não é? Como é o caso, ou que ia fazer algo difícil, ia ter uma provação, ia passar um obstáculo, saber que aquela arca continha símbolos que falavam deste poder extraordinário, deste Deus que intervinha em favor deles. Aquela arca representava a presença de Deus, basicamente, entre o povo. É isso mesmo. A glória de Yahweh, ela repousava sobre a arca no interior do santuário. É o Shekinah, é o brilho da glória, da presença de Deus. Tá? Era a manifestação visível da presença de Deus que tem prazer em estar com seu povo, com você aí, conosco cá, enfim, com os nossos amados. E durante a travessia do Jordão, que foi o texto lido, a arca ia cerca de 1 quilômetro à frente do povo, mas ela parou no meio do rio e agora o povo passou ao lado e pôde ver a arca mais de perto, não tocar nela. Mas os sacerdotes estavam a serviço de conduzir a arca. E é interessante a importância religiosa, para eu fechar esta parte. Tá? A arca era o ponto focal, principal da igreja do deserto. E depois da igreja em Jerusalém, o templo de Jerusalém. Era um sinal de segurança e de vitória para o povo sendo levado à frente das batalhas.
Foi o que a Raquel mencionou. Ok? Não era a arca com algo místico inerente a ela, mas era a certeza de que a arca estava ali. Então, Deus, que pediu para fazer a arca, segundo o modelo que ele deu, estava ali também. E para os judeus e para alguns cristãos hoje, ainda a arca continua a ser um objeto sagrado, um símbolo da aliança de Deus com o homem. E isso é importante. A arca é um símbolo da aliança de Deus com você. Muito bem, esta explicação e, no fundo, esta visão da arca como a presença de Deus é muito importante também para nós hoje. Raquel, nós vamos ler aqui duas passagens, uma delas ainda do livro de Josué, e depois vamos saltar para o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, se quisermos. Se formos ao capítulo 3, para lermos o versículo 16, nós vamos encontrar que pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda da Sertã, ou de Sertã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. E agora, quando vamos a uma passagem muito rápida, sem desmarcarmos aqui o livro de Josué, mas dando um salto para Marcos, nós podemos encontrar aqui uma passagem no capítulo 4, no versículo 39, um momento em que Jesus vai apaziguar a tempestade. Diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Raquel, quando nós olhamos para esta abertura no Rio Jordão, ou mesmo Jesus, que naquele momento em que ele é acordado acalma a tempestade, nós podemos ver sempre aqui como que uma certa intervenção poderosa, sobrenatural de Deus. Como é que nós devemos lidar com estas histórias na nossa vida hoje, quando parece que o sobrenatural não está assim tão presente? Exatamente. Eu acho que qualquer um de nós já fez essa pergunta, não é? Nos maravilhamos tanto com estes relatos bíblicos e perguntamos porque é que Deus não se manifesta desta forma hoje em dia nos nossos tempos. Porque é que não vemos tanto? Exatamente. Não é? Pelo menos igual. Porque é que não é tão evidente, Exatamente. não é? E tão espetacular. A pergunta que eu fiz a mim mesma é: o que é um milagre? Eu gosto de ir à procura do significado das palavras, e se nós formos ao Google, um dicionário, onde quisermos, milagre é então este acontecimento extraordinário, fora do normal, para o qual não existe uma explicação, nem científica, nem no mundo natural, portanto não há uma explicação para este acontecimento. Então a pergunta que eu faço, aliás, as duas perguntas que eu fiz a mim mesma, e coloco agora aqui também a quem nos ouve, é: será que é o sobrenatural que não está assim tão presente hoje em dia? Ou será que é a falta de fé, não é, de cada um de nós, ou o ceticismo das pessoas no geral, que faz com que realmente nós não consigamos ver os milagres de Deus e Deus não se manifeste em relação à humanidade desta forma? Então, estas foram as perguntas que eu fiz. E é muito interessante que, se nós formos, e viemos aqui então a Marcos, se formos aqui a este momento do ministério de Jesus, podemos ver em Mateus 13 e depois também em Marcos 8, duas situações muito específicas em que Jesus não acede a fazer milagres. Ou seja, no momento em que esta manifestação foi tão evidente, Jesus curou os cegos, os coxos, ele se manifestou de uma forma tão extraordinária através destas coisas sobrenaturais, lá está, mas nestes dois momentos ele não o faz, ele faz esta escolha. Em Mateus 13 ele regressa a Nazaré, o sítio onde cresceu, e vão ali encontrá-lo pessoas que o viram crescer, não é? Que o viram desenvolver, fazer-se homem. E a pergunta que eles fazem, e que a reação deles quando o veem a pregar e a ensinar é: então, mas este não é o filho de Maria e de José, este não foi o que cresceu aqui, o que era carpinteiro? E pronto, e de certa forma o tom e a forma como se dirigiram a Jesus foi de desprezo, Vamos talvez. Lá ver se ele é capaz, exatamente. Nós temos um ditado que diz que em casa de ferreiro não é espeto de pau, não é? Os santos da casa não fazem milagres, portanto é sempre difícil nós sermos profetas na nossa casa. E Jesus sentiu neste momento este desprezo, esta incredulidade, e é isso que o texto vai referir. Por causa da falta da fé deles, isto no versículo 58,
Jesus não fez ali muitos milagres. Outras traduções dizem, inclusivamente, por causa da incredulidade deles. Portanto, ele fez milagres em inúmeras cidades, mas em Nazaré ele escolheu não fazer por causa da atitude das pessoas. Portanto, há aqui uma causa e efeito, não é? Em relação à manifestação deste poder de Deus. Ou seja, o milagre não serve para nós vermos que a pessoa em si, ou o protagonista que está, ou que pode fazer o milagre, tem poder para o fazer. Exatamente. Não é? Temos que acreditar que aquele poder é um poder que vem de Deus. Exatamente. Depois há outro relato em Marcos, em que os fariseus lhe dizem, literalmente, para ele fazer um sinal, para ele produzir um milagre, portanto, um milagre por encomenda, vamos dizer assim, e Jesus percebe aqui a intenção com que eles o fazem. O texto depois diz que a intenção deles era procurarem algo de que o pudessem acusar. E Jesus, percebendo esta intenção no seu coração, ele não faz. Portanto, ele diz aqui que ele suspira profundamente e não faz sinal nenhum nesta ocasião. Portanto, aquilo que nós temos que pensar é, os milagres acontecem sim, mas mediante um propósito, uma necessidade. Não há aqui uma necessidade de exibicionismo divino, digamos assim, não é? Deus não tem essa... Isso é pequenar, no fundo, o poder de Deus. E nós vemos que, quer no caso de Josué, no texto que lemos, não é? E depois no caso dos discípulos, em que Jesus acalma a tempestade, há aqui um propósito, há aqui uma necessidade. Ainda há bocado estava a ouvir o versículo em que o Pedro mencionou, em que Deus quer honrar Josué, não é? Josué tinha aqui uns sapatos... de alguém muito importante para preencher, não é? E eu imagino a responsabilidade tremenda que ele devia sentir nos seus ombros, apesar de ele ser já um líder com provas dadas, não é? O próprio Moisés o tinha honrado e engrandecido, não é? Depois daquilo que ele tinha feito quando foi espiar Canaã, não é? Ele foi... assim como Caleb, foram os dois espias que encararam esta prova de uma forma positiva e que engrandeceram o poder de Deus para poderem fazer esta conquista. Mas eu creio que neste momento este soldado, Josué, este homem de fé, precisava de facto que Deus o afirmasse perante o povo e também perante os povos inimigos, não é? Que queriam o mal do povo de Deus e que queriam o seu insucesso. E no caso dos discípulos, eles tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Mas vemos aqui que no momento em que aparece esta tempestade, no momento em que aparece esta dificuldade, o que é que lhes acontece? Eles enchem-se de medo, não é? Eles esquecem-se de quem é que têm no barco com eles. E Jesus vem aqui lembrá-los. Olhem, eu estou aqui. Eu tenho poder sobre os elementos. E ele acalma o vento e acalma o mar. Ou seja, nós podemos talvez dizer que os milagres acontecem na nossa vida, sobretudo para a nossa libertação. Exatamente, exatamente. Se houver essa necessidade, Deus vai se manifestar. E ele manifestou-se ao longo da história da humanidade de diversas maneiras, não é? Deus não é um Deus que estagna, ele vai interagindo com o ser humano mediante os tempos, mediante as épocas. Nós, quando temos filhos, não é? Nós dizemos, eduquei os dois da mesma maneira, ou os três da mesma maneira, todos da mesma maneira. Nós dançamos conforme às vezes a música vem do outro lado, não é? E Deus vai se adaptando ao ser humano, tentando transmitir no fundo os mesmos princípios e valores, mas se calhar de formas diferentes, porque os tempos também são diferentes. E é interessante que, se nós virmos na Bíblia, as épocas em que os milagres acontecem mais e em que Deus se manifesta de forma mais espetacular são momentos-chave. Momentos ou de grande mudança, ou de transição, ou de grande conturbação. Eu lembro-me aqui, por exemplo, Moisés e Josué, não é? Esta peregrinação até à conquista de Canaã é um momento em que Deus se manifesta, porque existe essa necessidade de o povo sentir de uma forma mais visual, não é? E espetacular que Deus está no meio deles. Depois, também na fase de Elias e Eliseu, nós vemos que Deus se manifestou de uma forma espetacular no Monte Carmelo, não é? E noutras ocasiões, Elias faz vários milagres. Inclusivamente ressuscita, não é? Uma criança, portanto, uma coisa fora do normal, que não há explicação para isso. Então, nestes momentos de transição, de mudança, de conturbação, Deus se manifesta de uma forma mais espetacular. Tem algo interessante na questão dos milagres. Tá? A propósito, a você que nos assiste, existe um livro chamado Milagres Atuais. Tá? Existe um outro também, Um Milagre Após o Outro. São dois títulos, estou a trazer aqui títulos do Brasil, mas que não deve ter muita diferença no título do livro, ok?
e que eles nos mostram milagres dos nossos dias. Um deles é escrito pelo autor Pavel Goya, um livro fantástico, Milagres Atuais. Eles continuam a acontecer. Agora, eu vejo algo mais. Via de regra, quando o milagre ocorre, algo extraordinário acontece, uma bênção acomete a pessoa ou as pessoas que ali estão. Mas paro e avalio que do Gênesis ao Apocalipse, os milagres de Deus sempre ocorreram primeiro para a honra e glória dele. E toda vez que Deus é honrado e glorificado, os seres humanos são abençoados. E isto para mim é fantástico. E falastes uma coisa, Pedro, na sua primeira e única fala até então, Deus operou o grande milagre de abrir o Rio Jordão. Já não foi a primeira vez que algo se abre, né? Algo líquido se abre cá. Nós vamos mencionar já aí o Mar Vermelho. Mas veja, o que Deus pediu ao povo antes de operar aquele grandioso milagre? Santificai-vos. Santidade. Ir à presença de Deus e permanecer aí a amar este Deus. Eu diria... Os milagres são atuais. Eu só não Sim, sei. termina muito rapidamente. Muito rapidamente, intervalo. se olharmos, por exemplo, para o exemplo de Elias, e eu gosto muito de pensar nisto, quando ele estava no seu ponto mais baixo da sua caminhada de fé, digamos assim, no seu percurso com Deus, ele está naquela caverna, ansioso, desesperado, e Deus chama-o para fora e vem um vento forte. Não é? Mas Deus não estava no vento. A seguir vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Uma coisa espetacular. A seguir vem um fogo, que tem uma coisa evidente e visual, poderosa. Deus não estava no fogo. Deus vai estar exatamente numa voz mansa e suave. Às vezes nós estamos à espera de fogo de artifício, mas às vezes não é no fogo de artifício, são em coisas pequeninas na nossa vida, em experiências de fé que temos com Deus. Quando abrimos a Bíblia e quando a mantemos aberta diante de nós, o tempo voa, mas nós sentimos a presença de Deus. Nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir para continuarmos esta conversa que está a ser extraordinária. Voltando novamente à Bíblia e mantendo a nossa Bíblia aberta, eu quero convidá-lo a si, que está lá em casa e a ouvir-nos também, provavelmente na Rádio RCS, a abrirmos a nossa Bíblia agora no capítulo 4 de Josué, para lermos o versículo 7. Josué capítulo 4, versículo 7 diz: Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Se formos ainda no capítulo 4, mas agora ao versículo 9, diz que levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar de assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. E por fim, passando só os nossos olhos por 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nós vamos encontrar aqui que então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Pedro, nós vemos aqui em Josué e também em Samuel a criação destes memoriais, não é? Eu chamaria memoriais de graça, se quisermos, não é? Que fisicamente marcaram uma experiência vivida com Deus, não é? Por que razão estes líderes fizeram questão de construir, digamos assim, estes memoriais, estes lugares de adoração? É verdade. Deus é do domínio do transcendente. A resposta que vou dar aqui, as minhas reflexões, cruzam-se até muito com alguns elementos que já vimos aqui, porque a arca, ou mesmo a intervenção milagrosa de Deus, são elementos em que o transcendente invade o imanente, para dizer isto de uma forma mais simples, em que a ação do Deus invisível e sobrenatural torna-se visível, real e concreta no domínio das coisas que nós conseguimos ver e tocar. Mas usa coisas simples, não é? Por isso, as pedras eram uma coisa muito simples. Servem. No fundo, os líderes usam estes objetos concretos para deixar um registro físico e uma memória concreta no domínio daquilo que nós vemos e tocamos, de que o transcendente Deus, que pode todas as coisas, esteve ali. E por isso nós, na verdade, ao longo da história de Israel, vemos isto em diferentes momentos. Os altares, por exemplo, que eram erguidos, seja
em momentos de gratidão pela intervenção de Deus ou para se realizarem os sacrifícios. Eram também exemplos deste lugar em que as coisas físicas, reais e concretas se misturam com as coisas transcendentes. Por isso, há 2 ou 3 ideias que me parecem muito relevantes. É que criar memoriais, ou seja, objetos que deixam um registro, eles servem para combater uma tragédia que também hoje se pode abater sobre a nossa vida, que é o esquecimento espiritual. É a falta de memória que, enfim, a falta de memória é uma coisa natural da vida. Nós, aqui todos que já temos mais de 40 anos, no mínimo já temos todos mais de 40 anos, uns já chegaram aos 50, outros ainda não, já vivemos o tempo suficiente para saber que há coisas interessantes e importantes da nossa vida que nós esquecemos. Eu lembro-me, às vezes faço um esforço para me lembrar de histórias muito engraçadas que vi com os nossos filhos, coisas que eles diziam, e volta e meia estou com a minha mulher a pensar, como é que era que ele dizia? E já nos esquecemos. E na altura eram coisas fantásticas que nós achámos aquilo tão maravilhoso. Se nós não tirarmos fotografias, ou não fizemos um vídeo, ou até não escrevemos... Auxiliares de memória, não é? São coisas para auxiliar a memória. Há coisas incríveis que se passaram na nossa vida e que nós nos esquecemos. Até mesmo connosco, há dores que nós passamos que felizmente o cérebro apaga, a gente já não se lembra bem do que é que viveu. Há pequenas tragédias ou pequenas maravilhas que acontecem na nossa vida e até essas o tempo leva. Quanto mais as coisas mais básicas. O que significa que se há uma coisa que nós podemos aprender com a história de Israel, que é muito o que nós estamos a fazer aqui, porque estudar um livro como Josué é estudar a história de Israel, é que Israel era um povo que tinha uma tendência dramática para o esquecimento, para a falta de memória. Talvez esta seja uma das razões pelas quais Deus tantas vezes dizia a Israel: lembra-te. Porque quando dizemos a alguém lembra-te ou não te esqueças, é quando nós já estamos a prever que a pessoa se pode esquecer. Só fazendo aqui um parênteses, o próprio mandamento da Bíblia diz lembra-te, não é? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de Porque sábado. nós temos uma tendência a esquecer. A tendência, nesse caso, poderá ser esquecer que Deus é o Criador, por exemplo. Então, lembra-te que Deus é o teu Criador. Lembra-te do que Ele fez. Mesmo as festas, por exemplo, as grandes celebrações religiosas que Israel realizava de forma cíclica, praticamente todas aquelas festas estavam relacionadas com uma intervenção de Deus extraordinária que a festa tornava no concreto realizável e memorizável. Olha, Deus libertou-te lá do Egito, agora vais comer esta comida, fazer esta refeição e cumprir este ritual para não esqueceres o que o teu Deus fez por ti e a forma como Ele te libertou. Por isso, estes memoriais que nós vemos aqui em 2 exemplos, no de Samuel que constrói e deixa aquela pedra ali para que não te esqueças que até aqui Deus te ajudou, ou neste caso, depois da grande operação que foi o mar abrir-se, deixa ali aquelas pedras. Vou concretizar aqui em 2 textos bíblicos que nos lembram do problema e qual é a solução. 2 salmos. Salmo 106 e o versículo 7 diz o seguinte: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. O Salmo 106 é, portanto, em parte dele é um salmo sobre o drama do esquecimento. Isto não é sobre memória, sobre as nossas células ou os neurónios. Isto é sobre esqueceres o que Deus fez por ti. Viveres como se Deus não tivesse feito uma coisa maravilhosa na tua vida. Este é que é o drama espiritual. Não é eu esquecer-me de uma coisa. A gente na vida esquece. Agora, tu esqueceres e viveres como se Deus não tivesse feito o que Ele já fez na tua vida é um drama espiritual. O Salmo 103, de Davi, tem uma espécie de resposta. Porque diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por isso é que podemos dizer que lembrar o que Deus fez no passado é extremamente importante para quê? Para renovar a nossa fé para o futuro. Por isso é que não podemos esquecer que os memoriais são uma forma, e eu aqui termino, de ensinar as futuras gerações. Nós hoje, talvez, e até em termos, para deixar aqui uma coisa prática para nós, precisamos de nos questionar como é que podemos criar memoriais. Mas nós precisamos de cumprir este mandato, que os salmos também muitas vezes dizem, curiosamente, que é uma geração lembrará à outra geração das coisas que Deus fez. Para os que somos pais, é uma responsabilidade permanente sobre nós de contarmos as coisas que Deus fez por nós. Como é que nós deixamos registro do que Deus fez?
Às vezes podem ser com objetos físicos. Sim, nós podemos guardar pequenos objetos, lembranças, coisas que registamos. Hoje, felizmente, temos a fotografia, o vídeo e meios digitais que nos permitem, fixar uma memória. Pode ser através de um pequeno diário ou notas que nós deixamos, mas eu diria que talvez uma das melhores formas de fazer isto é seguir um pouco o mandato de Deuteronômio, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as contarás aos teus filhos. No mínimo, contemos as histórias do que Deus já fez por nós. Em relação a esta questão do esquecimento, Raquel, há aqui duas passagens que eu queria muito rapidamente, e nós vamos ter que ter aqui uma capacidade de síntese porque o tempo está mesmo a terminar, mas ainda temos alguns minutos, vamos a isso. Eu gostava de ir até Josué capítulo 4, porque aqui também fala um bocadinho do esquecimento que o Pedro estava a falar, no capítulo 4, versículos 19, e até, digamos que em diante, diz que subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e alojaram-se em Gilgal, na banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras, fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco a este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E se formos muito rapidamente a Salmos capítulo 78, e nós vamos encontrar aqui quase como que o que aconteceu. No Salmo 78, no versículo 11, o salmista vai dizer: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Raquel, podemos dizer que a nossa memória é, sem dúvida, um pouco no seguimento daquilo que o Pedro estava a dizer, é muito importante para nós amadurecermos, digamos, a nossa fé. Eu diria que não só é muito importante, como é um fator-chave. É um fator-chave. Se nós formos a ver, o Pedro já disse aqui um bocadinho, a memória, as memórias que nós vamos adquirindo desde que nascemos até que morremos, fazem de nós quem nós somos. Não é? É onde nós baseamos a construção da nossa identidade. Isto a um nível pessoal, a um nível individual. Mas depois podemos ir alargando esta esfera. Podemos alargar esta esfera à família, não é? As famílias têm memórias em comum. Cheiros, receitas, sabores, momentos, viagens. Todas estas coisas compõem as memórias coletivas de uma família. E depois vamos alargando isto a comunidades de fé, não é? Vamos alargando isto a nações, a povos. Cada povo tem a sua bandeira, tem as suas comidas tradicionais, tem o seu folclore, não é? E estas memórias que são construídas constroem a identidade de um povo, de uma nação, de uma família, da pessoa. E é assim que nós aprendemos também. É assim que nós aprendemos o que fazer, o que não fazer, não é? Quando uma criança toca no fogão, hoje em dia já é quase tudo placas de indução, mas quando toca no fogão a gás e toca no fogo, na chama, tem uma sensação, na nossa memória registra tudo. E então a criança sabe que não volta a tocar, porque sabe que ardeu no dedo, sabe que aquilo demorou a curar, sabe que doeu, não é? E a própria linguagem é adquirida através da repetição de palavras que nos vão dizendo. E nós vamos repetindo as palavras e associando essas palavras a coisas, o vocabulário. Então, no âmbito da fé, a fé também se baseia nestas memórias. Daí que estes memoriais, e imaginemos numa altura em que possivelmente ainda havia muito pouca palavra escrita. Não é? Era tudo tradição oral, o Pedro falava nisso, não é? O transmitirmos estas histórias e o haver coisas físicas como as pedras, como os altares, que realmente exemplificassem aquilo que Deus queria transmitir ao povo e que fossem símbolos daquilo que Ele tinha feito. Então, todas as experiências que nós temos com Deus, os testemunhos que ouvimos de outras pessoas, fortalecem a nossa fé. Podemos falar de festas transversais a várias comunidades de fé, por exemplo, a Páscoa, o Natal, não é? Porque é que ainda hoje estamos em 2025 e ainda é importante falar da morte de Cristo, continua a ser importante lembrar que Ele também se fez carne e nasceu como um bebé em Belém, não é? Para vir salvar a humanidade. Todas estas coisas são formas rituais de nós não esquecermos a forma como Deus está entre nós e continua ainda hoje a manifestar-se. Então, eu
também, se formos a ver, sempre que o povo se esqueceu e incorreu nesta amnésia espiritual, o que é que aconteceu? Afastaram-se de Deus, apostasia, não é? Adoraram outros deuses, idolatria. Houve guerras, houve sofrimento, foram exilados, foram conquistados por outros povos. Portanto, sempre que há esta amnésia espiritual, nós sofremos as consequências desse afastamento de Deus. E Deus mostra-nos que isso aconteceu no passado, não é? Porque esqueceram-se das suas obras. Exatamente. E a fé tem que ir à procura. A Bíblia é um livro de memórias. Tem várias funções, mas também é um livro de memórias. E nós temos que ir beber a ela, porque senão facilmente nos esquecemos do nosso Deus que estava lá atrás e há de estar na frente. Os últimos minutos que nós temos, e eu agradeço, Raquel, as tuas palavras, os últimos minutos que nós temos aqui no Bíblia Aberta de hoje, eu vou destiná-los ao Isaac, até porque é a primeira vez que está connosco e nós queremos que ele volte, então eu vou-te dar o privilégio de me responderes à última pergunta que eu te quero fazer. Porém, vamos abrir ainda em duas passagens, porque é importante nós sintonizarmos um pouquinho esta pergunta a partir daquilo que a Bíblia nos diz. Se formos a Salmos, capítulo 66, no versículo 6, volta aqui a dar-nos a indicação clara daquilo que o Senhor Deus fez. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. E depois, se formos a Marcos, no capítulo 1, aqui vamos entrar um bocadinho na esfera de Jesus como homem, vamos olhar um bocadinho pelo batismo e a tentação de Jesus, que são dois episódios que estão muito juntos, muito próximos um do outro. Diz que, no capítulo 1 de Marcos, versículo 9, diz claramente que e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Isaac, o Rio Jordão parece ter um papel fundamental ou muito especial, se quisermos, na história deste povo, que é o povo de Deus. O que é que nós podemos tirar para nós hoje de significado também do Rio Jordão? O rio que nasce ali ao pé do Monte Hermon, entre a Síria e o Líbano, corre 200 quilômetros até desaguar no Mar Morto. Tá? Eu já estive nas águas do Rio Jordão. Fui lá conhecer. E a água é água em qualquer lugar. Mas o Rio Jordão tem algo muito especial. Tá? Nada místico, tá? Mas dentro da esfera memorial, certo? Boas lembranças. Tá? Este foi o rio que foi aberto pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, para que seu povo passasse a seco e, por fim, adentrasse a terra prometida que mana leite e mel. É muito curioso, Deus abriu para um povo que até não entrou, não é? Porque chegaram e não entraram, e depois para um outro povo, que era a continuidade do mesmo povo, para entrarem, não é? De qualquer forma, quando olhamos para os textos bíblicos, em especial o Antigo Testamento, e o Salmo 66, que foi lido aqui com os nossos assistentes, é interessante que o salmista Davi, ele traz a lembrança, é um fator memorial, não só o Rio Jordão, como o Mar Vermelho. Porque ambas as águas Deus abriu para que o povo passasse a seco, visando algo melhor para este povo. E o que Davi está a nos mostrar no Salmo 66 e em outros tantos é a intervenção divina em favor do seu povo. Tá? Interessante ainda é que o próprio salmista, ele se coloca como estando a passar da pobreza, do desamparo, da humilhação do lado de cá do rio e do mar, né, para a segurança, o bem-estar, a salvação e a dignidade. Sabe, para nós hoje temos algo também além do rio. Basta confiarmos em Deus, ter a sensação e a certeza da sua presença e vivermos em função dessa presença. E Deus nos dará uma terra que mana leite e mel. Eu quero muito agradecer-vos por termos aberto a Bíblia hoje e termos feito isso com os nossos ouvintes e com aqueles que estão connosco através do canal de TV da Novo Tempo. Já não temos mais tempo, mas ainda vou apenas referir que Deus nos ouve. E nós podemos ver a intervenção de Deus na oração, como é que Deus se revela
com fé e através da nossa fé, e, por exemplo, também podemos ver que a oração e a presença do Espírito de Deus em nós fazem maravilhas. Se quiser ter este guia de estudo, poderá fazê-lo de forma gratuita. Basta que ligue para o 933 939291. Alguém irá atender o seu pedido e nós teremos muito gosto em oferecer-lhe este guia de estudo. Para a semana voltamos a abrir novamente a Bíblia consigo. Não feche a Bíblia, mantenha-a aberta e estude a palavra de Deus e ela trará para a sua vida bênçãos que o Senhor Deus tem para si. Até para a semana, se Deus quiser.